de que forma iam tentar minimizar o impacto da chegada do ex-presidente, que hoje é o protagonista maior da oposição ao governo federal, não é? Não são senadores, não são deputados, não são... Não. Hoje, o grande o ícone da oposição chama-se Jair Messias Bolsonaro. Aí, o governo tentou. Te mandei um último banner agora, mostra o que está acontecendo. Por exemplo, ele tentou chegar perto da população hoje para falar com alguns dos seus apoiadores. Sabe o que a Polícia Federal falou? Não, você não pode chegar perto da população. Por que será? Será que vai... Teu áudio está bem baixinho, Juca. Será que vão tentar deixar esse cara longe da população? Nem com o Covid conseguiram. E agora? Não é? É então, complicado, hein? Vão tentar cercear eles. Eu não duvido nada, se não proibirem as motocicletas pelo Brasil. E aí? Estão tentando? Mas o mais importante disso tudo, e aí a gente já vai entrar por um outro assunto, a chegada dele culmina com um pedido coletivo de impeachment do atual presidente. E aí, será que ganha força com a chegada da oposição ao Brasil? Aí... Não é? Deixa eu chamar o Yuri Santana, então, para ajudar aqui, Yuri. A volta do Jair Messias Bolsonaro está trazendo bastante incomodação à canhota aí, né? Porque além dele estar vindo e ele ter declarado que veio para se tornar oposição, também está sendo convidado a ser o presidente de honra do PL. Então, nós vamos ter uma força política de direita com a presidência do Bolsonaro, do PL, como presidente de honra, como oposição ferrenha à esquerda e com toda a população brasileira ao seu lado, ao seu apoio. Como bem disse o Márcio, se não conseguiram impedir dele estar no meio da população, no meio da pandemia, acham que vão conseguir fazer isso agora? Pode ter Polícia Federal, pode querer impedir as motocicletas, mas uma coisa é fato, o povo brasileiro vai se mobilizar a favor do Bolsonaro e vão levantar o nome dele novamente e ele vai ser uma pedra de tropeço para a esquerda. Bem como, unindo-se à próxima matéria também, que a gente vai estar mencionando, sobre o impeachment que já foi protocolado, né, contra o nosso presidente Lula, devido às inúmeras arbitrariedades e irregularidades, e tudo isso já dá uma chacoalhada aí na esquerda para poder promover cada vez mais a oposição aí, né? Então, acredito que o Bolsonaro já veio, o aeroporto está lotado de pessoas, não só aqui no Brasil, na saída, nessa foto que está aí, é no aeroporto lá em Orlando, na despedida dele, tivemos muitas pessoas no aeroporto de Orlando, lá abraçando, se despedindo dele. Na chegada aqui no aeroporto de Brasília também já tem uma multidão de pessoas. Tem um outro vídeo circulando na internet que dentro do avião, uma multidão de pessoas não deixou o homem em paz, gente. Estava lá vibrando, torcendo aí pela volta dele no Brasil. Então, uma coisa é fato, ainda há esperança, ordem e progresso, tenho certeza que vai voltar para a nossa nação. É isso aí. Agora, Márcio, não fica muito perigoso, assim, são, na verdade, duas questões. Uma é o perigo, porque a gente sabe que, enfim, tem toda uma organização aí de oposição a Bolsonaro que está totalmente armada e no poder. Ele não corre muito risco, assim, de tentarem algo como já foi tentado antes, quando só pensavam, esse cara pode chegar à presidência.
e aí foram lá, deram uma facada e quase mataram o cara. E agora que ele é o grande líder da direita, fez né? Porque não adianta, não tem paixão política aqui. Mas a realidade é que os números estão totalmente a favor de Bolsonaro. Os números dele são muito melhores do que o governo atual agora. Você acha que ele não corre muito risco nesse sentido, Márcio Vega? Só para analisarmos números, eu gosto muito disso. Lembra quando falavam Bolsonaro é bocudo, Bolsonaro fala muito, Bolsonaro é um cara sem postura, não sabe, né? Não sabe se expressar, é um cara rude, grosso. Ah, é? Grosso. 92% da população brasileira não aprova as falas do presidente Lula. 92%. Qual é o índice de rejeição? Hoje, esse protocolo de 33 deputados para o impeachment do presidente Lula foi relativo às declarações que ele tem feito nos últimos dias. A questão do ódio mortal ao senador Sérgio Moro, toda aquela questão relativa, dizendo que os segmentos de Polícia Federal, investigativo, toda a galera que encontrou o plano de sequestro e assassinato, juiz, procurador, foi o deboche dele com isso aí, dizendo que essas instituições teriam armado, porque quando ele fala que o Moro armou, como que o Moro teria armado? Ele teria que ter usado até o ministro da Justiça, que foi quem trouxe a público a desarticulação de toda essa quadrilha. Então, essas falas do Lula, o que ele falou a respeito lá para uma entrevista para um canal de TV aí, que queria ferrar, o verbo não é esse, mas eu estou amenizando, que queria ferrar o Moro, isso quebra totalmente o decoro por parte do presidente. E é sobre isso. Você já viu falar que o peixe morre pela boca? É mais ou menos isso. Só que o que mais é interessante é que todas aquelas falas grosseiras, rudes, pesadas que o ex-presidente Bolsonaro disseram, a maioria delas está se cumprindo e se mostrando como verdadeiras. A indignação pelo fique em casa, a questão do Covid, quando ele disse, vocês estão sendo enganados. Está aí. Relativos às máscaras, relativos à vacina. Ué, está tudo se cumprindo, a impressão minha. E é isso que deixa eles mais preocupados, que a narrativa de uma pessoa grossa, insensível, mal educada, caiu como uma bomba na cabeça do presidente. E agora? Quem poderá defender a esquerda? Porque a esquerda está perdida. Eles perderam totalmente. E agora, a pressão está toda em cima de Arthur Lira, que dentro do segmento normal, hoje, se o Arthur Lira receber esse pedido de impeachment, o presidente é afastado amanhã. E aí? O que você acha que vai acontecer? A CPMI para ser instaurada no Senado. O pedido de impeachment tramitando no Congresso. Será que o Lula está dormindo na cama nova? Uma cama, pelo menos a mobília, que custou R$300 mil, 11 móveis, sem licitação, e que está ajudando a fomentar essa lenha na fogueira contra o Lula. Aí, deixa eu colocar aqui o que o Yuri Santana havia comentado já, porque a galera se reuniu, 33 deputados apresentam pedido de impeachment contra Lula, e me parece todos muito bem fundamentados. Agora a questão é, com a máquina, sem a máquina na mão, já conseguia fazer muita coisa. Com a máquina, você não acha, Yuri Santana, que ele vai dar um jeitinho? Explica para nós. Olha, Juca, dar jeito nem
para tudo a gente consegue dar jeito. O que acontece? O fato é que tudo vai estar na mão do Arthur Lira, né? Ele tem o poder na mão de, como o Márcio mencionou, de protocolar isso e dar seguimento, e já pediu afastamento do presidente, como ele pode enrolar um pouquinho para engavetar isso aí, né? Mas a verdade é que não tem para onde correr. Em menos de 3 meses é muita a irregularidade. E se você for ver os últimos presidenciáveis que nós tivemos, né, os últimos presidentes, todos eles tiveram protocolos de pedido de impeachment, né? E por quê? Porque foi uma articulação, querendo ou não, também, que a oposição fica de olho, né? Fica de olho, atento com as irregularidades, e assim que possível que ache uma arbitrariedade que seja possível para um pedido de impeachment, o povo vai para cima. Eu tinha um professor amigo meu que ele dizia assim, olha, não exponha suas nádegas na janela para que ninguém passe a mão. Então, é basicamente isso. Se dá motivo, o povo vai para cima, né? O povo vai para cima e vai fazer com que isso aconteça. Então, a matéria aqui que nós temos aqui do Terra Brasil Notícia, também ele está dizendo assim, um grupo de 33 deputados, liderados por Luiz Felipe Orleans Bragança, né, do PL de São Paulo, nessa quarta-feira, ontem, dia 29, né, fez um pedido de impeachment do presidente Lula, né, aos parlamentares citam como pontos preocupantes a declaração de Lula, segundo o qual ele pensava na prisão em, né, prejudicar o ex-juiz e senador Sérgio Moro. Também ele ataca as instituições de combate à corrupção, bem como o grupo todo que exerceu a operação ali da Polícia Federal, né? E entre outras arbitrariedades, né? Então, os deputados eles estão articulando esse impeachment, tem tudo para dar certo, só que aí agora vai depender dos processos de tramitação que vão estar na mão do Arthur Lira, né? Então, acredito que ele está com a corda no pescoço, ele vai tentar de alguma forma fazer alguma coisa para impedir, assim como da CPMI, né, lá do dia 8, que tentou ali, tem mais essa irregularidade também que está sendo protocolado, né, da tenta de compra de apoio ali para não votarem, né, a favor da CPMI, e tantas outras irregularidades que já foram cometidas aí. Então, o impeachment é uma verdade, né? Pode acontecer sim, e tudo vai depender de como isso vai tramitar no Senado e na Câmara dos Deputados, né? Então, temos que ficar atentos, ficarmos aí antenados com as notícias, porque a qualquer momento pode estourar uma bomba aí para cima do Lula, né? Tem também a notícia aí que o Márcio trouxe para nós, né? Que tem um documento do Arthur Duval, né? Acho que é Marcos Duval. Isso, Marcos Duval, que também para estourar aí, né, Márcio? A grande questão, você falou muito bem dos impeachments, né, dos pedidos de impeachment, esse é mais em cima da declaração, esse que foi um coletivo, né, de 33 deputados, falando sobre a questão das declarações dele contra o juiz Sérgio Moro e tudo aquilo lá. Um outro pedido que foi arquivado já pela mesa diretora da Câmara era relativo àquelas declarações dele na Argentina, quando disseram que a Dilma sofreu um golpe quando foi empichado. E o outro, que são mais 3 que foram protocolados, tem ligação com os móveis, né, que a gente já citou, e também contra a questão desse bloqueio, dessa tentativa de segurar a CPMI. Então, isso é uma obstrução do próprio processo de justiça. Então, isso está sendo muito pesado para cima do PT. Então, quando eles conseguem tirar uma assinatura, entra 3. E não vão conseguir. O interessante mesmo é a negativa ou a insistência do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado,
em não abrir a sessão da Câmara. Porque quando ele abrir a sessão da Câmara, a primeira coisa que tem que ser, vamos dizer assim, encaminhada é a abertura da CPMI. E isso está arrastando. Projetos de muita relevância não estão sendo discutidos ainda, devido à inércia do Rodrigo Pacheco, porque ele está com freio de mão puxado, ou eu diria, com uma âncora bem pesada no fundo do mar. E agora, quem tá tentando segurar isso é a base aliada. Aí nós vemos Gleisi Hoffmann, Lindenberger, toda aquela galera fazendo um atropelo, pressão para cima dos coleguinhas de bancada para poder segurar isso tudo. E quem está assistindo de camarote, sabe quem é? Sabe aquele carinha que fica assim em cima do muro, assim, ó, só olhando? Ó. Geraldo Alckmin. Só olhando? Mas não precisa nem falar nada, ó, só olhando, ó. E o negócio tá ficando bom para ele, hein? Eu tenho umas imagens aqui, Márcio Vega, que acabou de chegar no pauta, as imagens atuais, né? Vou colocar aí na tela. Tá aí, ó. Chegou para você? Sim, então, essa imagem foi ontem a reunião, o protocolo do pedido de impeachment pelos deputados. Aham. Aí são 33 assinaturas. Sugestivo, 33. Yuri... bom, o Yuri já comentou desse assunto, mas Yuri, se quiser acrescentar, fique à vontade, Yuri. Não, é isso. Acredito que tudo está se encaminhando, né, para uma situação positiva, né? Como o próprio Márcio disse, sugestivo, né? O 33, para quem conhece aí os esquemas, entende isso, né? É um número sugestivo, sim. E também, né, a gente tem uma força muito grande dentro da Câmara, que é uma oposição muito forte, né? Um número maior de deputados. Então, acredito aí que não tem muito para onde correr, né? O Arthur Lira está com essa bomba na mão que ele vai ter que resolver, né? Então vamos aguardar aí, né, as próximas notícias acerca desse protocolo do impeachment. Legal, então. Márcio Vega, vamos embora, então? A grande questão, Juca, é que tudo que está acontecendo no Brasil já era esperado. Mas já era esperado mesmo, antes das eleições. Por quê? Porque com as narrativas ditas pela esquerda, que o Brasil ia melhorar, que o pobre ia comer picanha, que a gasolina ia baixar para metade do preço. E estamos vendo a realidade meio que diferente. A proposta é, ao invés de comer uma picanha e tomar uma cervejinha, a abóbora faz bom para o intestino. Então, dá para comer abóbora. A questão do carro, pobre não precisa de carro. Pobre anda de lotação. Foi a última palavra do presidente. Então, essas coisas que vão acontecendo vão expondo uma realidade. E, principalmente, para você que gosta de economia, a realidade econômica que traz um Brasil que estava decolando. E quantas vezes nós fizemos essa analogia? O Brasil era um Boeing decolando, já havia até recolhido o seu trem de pouso, mas foi obrigado a fazer a volta e pousar. E pousar a ponto de, além de não decolar, retroceder e voltar para o hangar. Então, hoje, nós estamos retrocedendo na geração de empregos, os impostos, dá para ver que aquilo que acontecia, um déficit fiscal, um superávit fiscal, onde a inflação estava em baixa, né? Nós tínhamos déficit de inflação negativa. Hoje, a perspectiva só aumenta. Bolsa de valor nunca se perdeu tanto igual perdeu agora. Montadoras, acabei de ver aqui, mais uma montadora decide fechar as portas do Brasil. E quantas empresas estão indo embora? Mas assim, a realidade
Você e eu já sabíamos como seria. Mas tem gente que ainda insiste em dizer que tudo isso que está acontecendo é culpa do governo passado. O ministro Paulo Guedes foi muito feliz no que ele disse. Se conseguirmos terminar o primeiro ano sem destruir a economia brasileira, já será uma vitória para o povo. Mas parece que não vai se cumprir. Porque antes do primeiro ano, se continuar assim, e se esse louco que está lá na presidência, junto com os seus coiotes que estão espalhados pelo ministério, que estão ali comendo a carniça do... Se eles não pararem, vai ser antes. O processo destrutivo está sendo acelerado. Ministro que entra em comunidade, assolada pelo tráfico, sem proteção. E tudo isso que a gente tem visto desenrolar nos últimos dias está nos mostrando que o Brasil está no rumo errado. E aí, a presença do Bolsonaro incomoda tanto, porque a população já percebeu o erro que cometeu. E parece que está pronta para minimizar esse erro, tirando esse cara do governo. Então, apertem os cintos, porque o piloto sumiu, mas o outro está chegando. E aí, quem assumir a aeronave pode dar uma direção melhor para o nosso país. Um grande abraço a vocês. Hoje, quinta-feira, dia 30, amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço, Yuri, Juca e você que esteve com a gente. Valeu, Márcio e Yuri Santana. É isso aí, pessoal. A gente continua na esperança, crendo que Deus sempre tem uma luz no fim do túnel, sempre divide o mar quando achamos que está tudo perdido, e a gente não pode perder a fé. A própria palavra nos ensina que, de todas as coisas, o que deve permanecer é a fé, a esperança e o amor. Então, fique na paz, um dia abençoado para você, sempre otimista, sempre para frente, porque a vitória é nossa, com certeza. Forte abraço para o Juca, você, Márcio Vega, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Valeu, Yuri. Valeu. TV Fala. A sua voz na web.